Fala pessoal, mais um Café da Tarde com TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta segunda-feira. Amanhã já teremos Botafogo e Carabobo pela Copa Libertadores. O Botafogo chegou ontem, fará seu último treinamento na Venezuela, chegou ontem na Venezuela e fará seu último treinamento lá na cidade de Valência, onde que acontecerá a partida contra a equipe venezuelana, que é a mais fraca do grupo. E é jogo de vida ou morte. Se o Botafogo não vencer, estará praticamente eliminado da Copa Libertadores, e isso ainda faltando 2 rodadas, né? E tem coisas piores, né? Se o Botafogo perder para o Carabobo, terminará esta rodada, né, na lanterna do grupo, até mesmo fora da Copa Sul-Americana. Amanhã só a vitória interessa e vamos falar sobre uma possível escalação. E sobre o título brasileiro? Dá pra gente sonhar ainda com o tetracampeonato, bicampeonato na sequência? Ou a situação ficou bastante complicada em relação ao nosso glorioso? Tudo isso nesse nosso café/almoço com TF de hoje, que sai em nome de Golcase. Galera, de repente, você não sabe onde comprar um presente para sua mãe? Você pode entrar na Golcase. Você tem bolsas que você pode personalizar com os nomes das suas mamães. Você tem mochilas que vocês podem personalizar com os nomes de suas mamães, entre outros produtos bem bacanas. Claro, a gente sempre fala da linha do Botafogo, mas se você não quiser dar nenhum presente relacionado ao nosso clube, você tem diversos outros itens bem bacanas na Golcase. Vou deixar o link aqui embaixo, tanto no nosso primeiro comentário e também na descrição. O QR Code está na tela. E olha, por tempo limitado, 10% de desconto utilizando o meu cupom Canal do TF. Lembrando, esse desconto não vale para aqueles copos estilo Stanley, né? Esses copos você não tem esse desconto de 10%, mas para as outras linhas você pode adquirir com 10% de desconto lá na Golcase. Entre agora, veja os produtos que eu tenho certeza que vocês gostaram bastante de tudo que a Golcase tem a propor para vocês. Não terminou ainda a rodada do Campeonato Brasileiro, teremos ainda um jogo hoje, né? O jogo do Bragantino, que pode, olha só, vejam bem, o Bragantino pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Hoje, aliás, teremos 2 jogos, né? Red Bull Bragantino e Mirassol, e Juventude e Atlético Mineiro. Se o Red Bull Bragantino vencer, dependendo de qual margem, pode assumir a liderança e chegar a 16 pontos. E interessante, né? Será o dobro da pontuação do Botafogo. Hoje o líder é o Palmeiras, que tem 16 pontos. E a gente vê, né, como que são todas as situações. As duas equipes se enfrentaram na primeira rodada, um empate. E desde então o Palmeiras fez 15 pontos nos outros 6 jogos e o Botafogo fez apenas 7 pontos. Isso mostra como o nosso Campeonato Brasileiro é ruim. A equipe alviverde, que perdeu na rodada passada para o Bahia, venceu ontem o Vasco da Gama fora de casa. É isso que a gente sempre fala sobre o Campeonato Brasileiro. É importante você vencer jogos fora de casa e o Botafogo não tem conseguido vencer partidas fora do estádio Newton Santos. E com isso o Botafogo hoje, por hora, está na 11ª posição e pode até mesmo cair nesta rodada. O Botafogo ou termina em 11º ou 12º nessa rodada, que é algo vergonhoso. TF, mas acabaram as nossas chances em relação a ser campeão brasileiro? No meu entendimento, o Botafogo vai precisar daqui até o final fazer um campeonato brasileiro gigantesco. Guardiola sempre falou uma coisa: você ganha títulos nas primeiras 8 rodadas e nas últimas 8 rodadas. E você, claro, na meiuca ali faz o Campeonato Brasileiro seguro. Nas primeiras 8 rodadas, o Botafogo já está com 8 pontos de diferença para o Palmeiras, que é hoje o líder do Campeonato Brasileiro. A gente conhece a regularidade que a equipe alviverde tem em relação ao brasileiro. Tirar 8 pontos para o Palmeiras será muito complicado. Lembrando que nós teremos ainda um confronto direto entre Botafogo e Palmeiras. Isso quer dizer que no confronto direto no estádio Newton Santos, se a diferença se mantiver, né, até lá, quando acontecer o jogo contra o Palmeiras, você pode passar para 5 e tem que torcer para o Palmeiras perder outros 5 pontos e o Botafogo não perder praticamente nenhum ponto a mais do Campeonato Brasileiro, que é bem difícil. Título brasileiro, na minha opinião, complicou demais pelo início ruim do Botafogo. Se você tivesse uma diferença de 4, 5 pontos, beleza. Se você conseguir terminar o turno com uma diferença de 4, 5 pontos para o primeiro colocado, você pode sonhar no segundo turno com o título brasileiro. Mas da maneira que está neste momento, não vejo o Botafogo brigando pelo título brasileiro por causa de rendimento. O Botafogo não tem feito pontos, o Botafogo não passa uma segurança e o Palmeiras segue numa linha estável em relação ao título brasileiro. Tirar 8 pontos deles é muito difícil.
muito difícil. Isso não somente pela gente, mas pelo todo o contexto que a gente costuma ver em relação ao futebol brasileiro. Mas falem aqui, vocês ainda acreditam no título brasileiro? Eu acredito, eu sonho, né, com o título brasileiro. Mas, sendo coerente, acho muito difícil pelo péssimo início que a gente está tendo no Campeonato Nacional. São 8 pontos de diferença, é uma diferença significativa. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. O canal do TEF feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Amanhã, Botafogo e Carabobo. Só um resultado interessa, só a vitória. 1 a 0 está sendo perfeito porque já é um resultado que nos dá ali a possibilidade de terminar a rodada, dependendo do jogo entre Laú e Estudiantes, até mesmo na vice-liderança. E depois nós teremos 2 jogos no estádio Newton Santos, onde jogaremos a nossa vida com a nossa torcida, visando a classificação para a próxima fase da Copa Libertadores, para as oitavas de final, que vai acontecer só após o Super Mundial. Dito tudo isso, a gente tem que ter um Botafogo muito ofensivo amanhã. Não adianta você colocar de novo 3 jogadores ali no meio campo. Você não terá Savarino, mas tem a volta do Gregory, que já é uma boa notícia. Qual Botafogo eu escalaria para a partida de amanhã contra o Carabobo? Iria de John, Vitinho, Jair, David Ricardo e Cuiabano, Gregory e Marlon Freitas. E do meio para frente, teria que manter o Arthur, por causa das ausências que nós temos. E do outro lado, colocaria, se você não tem condições de ter um Jefinho por muitos minutos, colocaria Jefinho por 45 e o Nathan Fernandes por 45. Falaria com os dois. Forcem o jogo da maneira que vocês puderem durante esses 45 minutos. Coloquem intensidade, joguem com tudo que vocês tiverem de força nesses 45 minutos. Seria o que eu falaria com esses 2 jogadores. Seria a minha maneira, né, de você ter um time bastante ofensivo. E no ataque, Igor Jesus, e colocaria o Juan Cruz, até mesmo para ter um pouco mais de mobilidade. O Mastriani não está entregando gols, né, aquele toque final, ele não consegue chegar nas bolas, é um jogador pesado que não entrega muita força ofensiva. Eu iria de Juan Cruz, que pelo menos você pode, mesmo não sendo nenhum gênio da bola, mas é um cara que pelo menos você teria um pouco mais de mobilidade ao lado do Igor Jesus. Eu faria isso. Mas se o Renato Paiva escalar o Patrick de Paula amanhã com o Botafogo precisando vencer, aí, meus amigos, vai ser pra eu arrancar meus poucos cabelos, aliás, quase nenhum cabelo, arrancar cabelo da barba, se possível, porque não dá pro Botafogo correr o risco de ter um jogo complicado. Amanhã é ser intenso, do primeiro ao último minuto. O Botafogo só tem um resultado que interessa, que é a vitória em cima da equipe venezuelana. Qual time vocês escalariam para a partida de amanhã contra o Carabobo? Segundo o jornalista Serginho Santana, no podcast do GE, o Jefferson Savarino teve uma lesão grau 1. E esta é uma lesão muito simples, né, em relação à coxa direita. E talvez o Botafogo conte com ele para a partida contra o Estudiantes na próxima semana pela Copa Libertadores da América. Já os casos de Alexander Barbosa e Matheus Martins não são lesões graves. E talvez eles não joguem contra o Estudiantes. Mas o Botafogo dá quase como certo que eles voltem até o Super Mundial, que acontecerá mês que vem. Vamos ver como serão os desenrolares dessas 2 lesões, né? Quando esses 3 jogadores voltarão. Tamo juntos, beijos. Voltarei por volta das 7 e pouco, 8 horas com o nosso Noite Alvinegra. Valeu, fui, tamo juntos, fogo nele.